Deixa eu ver se gravando, estamos gravando aqui. Então, eu vou estar falando aqui dos exercícios 21, 22 e 23. Eu vou fazer uns dois deles e aí o resto eu vou tá deixando para vocês trabalharem aí, tudo bem? E, então, esse exercício, ele tá na linha, ele tá nessa linha aqui, tá? Né, de que a gente quer compor duas funções, né? Tem a função A, B e C aqui, ó. Tem uma F aqui e uma G daqui para cá, né? A gente compõe essas duas e cria uma função H. E aí a gente quer saber como as propriedades transitam entre essas funções, né? Então, a H, ela é uma GOF, então a gente quer saber como as propriedades de G e F passam para H e quais propriedades da H passam para as componentes, né? Para o que compõe a H. Então, um exercício simples para vocês aí, ó, é provar que se essas duas funções, as componentes são injetoras, H vai ser injetora, tá bom? Assim, então, se F é injetora, ó, e G é injetora, tá? Isso implica que H é injetora, tá? Então, onde H é essa nossa, é a GOF aqui, ó, é a composta, tá? Então, aquela coisa, se a F injeta o A em B, né? E a G injeta o B em C, né? Então, a H vai injetar o A em C. É bem simples esse exercício. E tem a... Aqui eu estou analisando, gente, como as propriedades saem das componentes para a função original. Bem? Então, essas investigações aqui que eu queria tratar com vocês. Então, outra coisa, a sobrejetividade, né? Será que G sobrejetora e F sobrejetora H vai ser? Isso sim. Tá? Então, se F é sobre, né, e G é sobre, né, isso implica que H é sobre. Bom, a composta vai ser sobrejetora. Tá? Isso aqui não é uma demonstração, tá? É só uma visualização, né? Então, por exemplo, se a F chega, né, a imagem da F, o conjunto imagem da F é todo o contradomínio da G, né? Então, né, veio aqui e cobriu tudo, né? A imagem aqui cobriu, né? Ou seja, o B é o F de A, né? De tudo aqui, ó. E a G pega todas essas imagens aqui, por sua vez, e cobre o C aqui, ó. Conjunto C. Então, a F faz isso aqui, a G faz isso aqui, ó. E aí, então, a composta vai cobrir todo o C também. Tá, né? Porque qualquer C que você pega aqui, ele vai ser imagem de alguém aqui, ó. Isso aqui sim é a prova, tá? Não o desenho, né? Você pega um Czinho aqui, ó. Pela sobrejetividade da G, ele é a imagem de alguém aqui, ó. Ele é a imagem de algum Bzinho, tá? Né? Esse C, ele é o G de algum B, tá? Só que esse B aqui, por sua vez, ele é a imagem de, né? Como a F sobrejetora, ele é a imagem de alguém, tem alguém chegando aqui. Então, tem um A aqui, ó. Então, o C, ele é a imagem de alguém, né? Esse B pertencente a B. E isso pela sobrejetividade de G, né? E pela sobrejetividade de F, esse B aqui dentro do G, ele pode se transformar num F de A para algum A pertencente a razão, tá? E aí, portanto, o C vai ser o quê? Ó? G de F de A, vai ser G de F de A. Isso aqui é exatamente o H de A, né? Ele é a imagem desse A pela composta. Então, isso aqui prova isso aí. É o esboço, né? Aí escrevam direitinho lá, tá? Vou deixar como exercício para vocês. Então, a injetividade e sobrejetividade nas componentes passam para a composta. Então, resta a questão de saber quais propriedades da composta descem para as componentes, né? Passam para a componente. É o que está compondo essa H. Então,
uma pergunta aqui, ó, é se nesse aqui, se vale essa recíproca aqui, ó. Né? Então, se a composta é injetora, isso obriga que as duas funções sejam injetoras, né? Então, o que eu digo para vocês é que essas duas voltas aqui, elas são falsas, tá? Elas não valem, primeira quanto a segunda. E recebi a mensagem aqui, não me desloguei não, né? Ah, tô logado. Aí eu peço, gente, se por acaso eu sair, alguém manda uma mensagem, por favor, tá aqui no Telegram. É, vamos lá então. Então, eu vou provar para vocês que não necessariamente quando H é injetora, essas duas funções aqui vão ser injetoras. Uma delas sim. E uma delas sim. Tá? Então, se H for injetora, ela vai obrigar que essa primeira seja injetora. Tá? Então, não necessariamente essa segunda tem que ser injetora. Porque o fenômeno é esse aqui, ó. Pensem comigo aqui, ó. O conjunto A, o conjunto B, o conjunto C. Tá? Então, eu vou fazer aqui, ó, composta injetora, né? A composta está pegando esse conjunto aqui, está injetando o conjunto A, está injetando no C aqui. Injetando ali, ó, e passando por dentro de B. O desenho típico é esse, né? A composta injetora, o desenho é esse aí. E aí, esse B aqui, ele pode ter mais elementos aqui, ó, e um desses elementos vem para cá, ó. Tá? Isso não tira a injetividade da composta, mas aí já tira a injetividade da G. Tá? Então, a composta pode ser injetora, que é esse desenho. Isso aqui é um exemplo de uma composta injetora em que essa segunda função aqui não é injetora. Tá? Então, não necessariamente, ou seja, se a H é injetora, isso não vai implicar que as duas sejam, essa e essa, né, sejam injetora. Porque essa daqui pode não ser, a segunda ela pode não ser injetora. Mas certamente a F tem que ser. Tá bom? E é simples, né? Provar que, aliás, que eu vou deixar como exercício aqui para vocês também, tá? E se H é injetora, que é se GOF é injetora, isso implica, acho que isso está até na nossa lista, que essa primeira tem que ser injetora, essa daqui, ó, tá? Que a F é injetora. Por que isso, tá? A ideia da prova é essa daqui, ó. Porque se a F deixa de ser injetora, ela já faz com que a H deixe de ser também, que é a contraposição disso aqui, ó. Se F não é injetora, a composta não vai ser. Por quê? Porque se a gente inicia a nossa figurinha aqui, ó, né, se a gente já inicia a figura com 2 indo para 1, né, a G vai pegar essa imagem e vai levar para cá. Ó. Tá? Essa é a figura de uma, né, a F não injetora e a G não tem o que fazer, ela vai pegar essa imagem e ela vai levar aqui. Com isso, o que é que a composta está fazendo? A composta está pegando esse A1, vou chamar isso aqui de A2, pegando esse A1 e levando nesse C, e o A2, né, que são distintos, está levando no mesmo C. Então, H de A1 é igual a C, H de A2 está indo no C também, né? Com A1 diferente de A2. Então, essa composta aqui, ela não é injetora. Tá bom? Então, a gente tem isso aí. Agora, o que é que eu queria, né, fazer com vocês aqui? Bem, então, tem esse exercício aqui, né, que essa volta aqui, ó, ela não vale, ela não garante que essas duas, né, sejam injetoras. Então, se H for injetora, essa primeira é. A F aqui vai ser, que é essa primeira função aqui, ó, a injetora. Tá? E a gente viu, né, com um contra-exemplo, exercício aqui, né, e isso, aqui está tudo um pouco cheio de dicas, né, nessa parte aqui, e meio que dicas com resoluções. Então, eu continuo deixando como exercício aqui para vocês, ó, né, que é essa parte aqui, então escrevam, né, o exercício é pegar o que eu já fiz e escrever direitinho, tá, a prova, né, para vocês compactarem e fazerem um resumo e deixar tudo bonitinho.
Então, o que foi que eu escrevi aqui, se GOF, né, que é H, né? Se H é injetora, é, e se HF é injetora, então, o que, aqui, aí eu dei exemplo de uma, não necessariamente, né? Então se, ó, botar aqui, ó, se a GOF é injetora, então G pode não ser, tá? Pode não ser. É o isso aqui, tá? É, mas existe o seguinte, ó, existe uma condição, será que se H for injetora, né, e a gente acrescentar mais uma hipótese aqui, ó, isso vai, a gente sabe que não necessariamente a G é injetora, né? Que foi esse exemplo aqui, ó, a gente acabou de ver esse exemplo. Quando a composta é uma injeção, não necessariamente essa segunda função vai ser injetora, né? Porque pode ter aqui, ó, gente sobrando aqui vindo para cá. E como eu construí esse exemplo aqui, ó? Eu construí, né, pegando H injetora, injetando, peguei um pessoalzinho aqui fora da imagem de EF e, e, e eu usei esses elementos aqui para tirar a injeção da G, tá, né? Então tem essa sobrazinha de elementos aqui. E eu só consegui esses elementos aqui porque a F, né, essa primeira função aqui, ela não é sobrejetora. E o que eu quero dizer para vocês é exatamente isso, que se a composta for injetora, tá, e essa F for sobrejetora, não tiver esse pessoal aqui, ó, vocês concordam que se eu apago isso aqui, ó, essa parte aqui, ó, não tem como a H, né, aí aqui eu estou dizendo que a F é sobrejetora, não tem como essa H eu tirar a injeção da G, porque a G acaba sendo exatamente esse pedaço de cá, esse finalzinho aqui, ó. Então, essa hipótese a mais com a injetividade da composta obriga essa G a ser injetora. A gente não consegue esse contra-exemplo. E é isso que eu vou acrescentar aqui. Então, se H é injetora, mais a F é sobre, né? Sobre-injetora, e aí sim a G é injetora. E aí eu acho que isso aqui é o que está na nossa lista aqui, ó. Só para deixar que H é injetora e F sobrejetora implica G injetora, que é o 22, tá? Então aqui eu tô no fundo aqui descrevendo o exercício 22. E aí, só para vocês entenderem, né, como esse exercício ele está linkado a um monte de outras coisas ali. Tá? Então, a H sozinha, a gente viu que ela não garante a injeção da G. E aí, se a gente acrescenta esse pedaço aqui, ó, né, que é retirar essa parte aqui, realmente, a gente não consegue dar o contra-exemplo. E aí, de fato, a G vai ser injetora. Bom, então, vamos vamos à prova aqui, ó. Então, eu vou fazer aqui um esboço da prova primeiro, tá? Né? E depois eu escrevo, tá? Que é sempre bom, né, a gente rascunhar a ideia, depois eu vou e passo a limpo, então. Então, vamos lá. Então, aqui a gente tem duas hipóteses, né? Eu vou chamar de hipótese 1 e aqui a nossa hipótese 2, tá? De que é F sobre ejetor e aqui é H injetor. Então, vamos lá. Onde é que a gente vai usar essas hipóteses aí? Então, temos o A, temos o B e temos o C. Esse aqui é o esboço da prova. Tá? De repente, eu vou fazer o esboço e deixar para vocês escreverem, né? E mandarem para mim a ideia. Não, esse aqui eu vou escrever direitinho primeiro, que aí os outros vocês, né? Eu vou deixar para vocês treinarem olhando o que eu estou fazendo com essa aqui, ó, tanto no esboço da ideia quanto na escrita. Então, vamos lá. A gente quer proibir isso aqui, ó, né? A gente quer pegar dois elementos aqui, ó, eu vou chamar de B1 e um B2 em B, né? A nossa G está aqui. A gente quer provar que a G é injetora. Então, a gente não tem o que fazer, né? Pega dois elementos
em B com a mesma imagem, tá? Então, vou pegar essa situação aí. Tá? Então, vamos supor essa situação. O que é que a gente quer provar? A gente quer provar que esses dois elementos são iguais, né? De que não trata-se de 2 indo para 1, né? Trata-se de 1 indo para 1. Então, eu estou supondo que B1 e B2 têm a mesma imagem, tá? Então, é aquela coisa. Como, né, isso, a ideia da prova, né? Então, 2 para 1. Bem, próximo passo. Como a F é sobrejetora, né? Eu estou usando a hipótese 2, ó, esse B1 ele vai ser a imagem de alguém aqui, ó, de um certo A1. Então, tem um A1 aqui, ó, isso aqui, né, a G pega aqui, vai para cá. Então, tem um A1 aqui que a F pega e leva nesse B1 aí, ó. Da mesma forma, né, como ela é sobrejetora, esse B2 que a gente pegou é a imagem de alguém aqui, ó. Aí, que eu vou chamar de 1 A2. E aí, o que que acontece, né? Usamos a sobrejeção, temos o A1 chegando em B1 e temos o A2 chegando em B2. Quando a gente constrói isso, acaba acontecendo o seguinte, de que esse A1 ele acaba sendo levado em C e o A2 em C também pela composta, né? Porque ó, F de A1 depois G do F de A1 chega em C, e aqui é a mesma coisa. E aí, essa composta levando 2 em 1, pela hipótese 1, como ela é sobrejetora, ela é injetora, né? A H, a composta aqui, ó, esses dois elementos são iguais. Então, esse A1 é igual a 2. Tá? E aí a gente teria essa situação aqui agora, né? A1 igual a 2, indo para B1, e aqui indo para B2, e depois descendo lá para o, né, pro C. Tá? Só que a gente sabe o seguinte, como a f é função, né? Quando o A1 for igual a 2, eles têm a mesma imagem, né? Então, se a gente, né, iguala esses dois elementos, não pode ir 1 indo para 2, né? Então, portanto, o B1 tem que ser igual a B2. Então, isso implica que o B1 é igual a B2. Então, se a gente fecha aqui, aqui vai ter que fechar também. E aí é o que a gente queria concluir, ó. Tá? Beleza? Porque a f é função, né? A1 é igual a 2, então a gente tem a mesma imagem. Então, f de A1, que é B1, vai ter que ser igual a f de A2, que é B2. E aí, B1 é igual a B2, que é o que a gente queria, né? A gente queria, saímos com dois elementos indo para 1, a gente quer provar que eles são iguais. Então, isso aqui é a ideia da prova. Tá? Então, a ideia está concluída, né, rascunhada, e só falta escrever. Tá? Então, agora eu vou, né, passar agora para a fase da escrita aqui com você. Como é que a gente escreve esse, essa prova aí. Então, dado o nosso rascunho, né, vou deixar ele aqui, eu ficar olhando para ele, rascunhar uma ideia. Então, a prova vai ser isso aqui, ó. Então, a nossa prova é de que, bem, GOF injetora mais F sobrejetora implica G injetora. Tá? Então, a prova disso aí. Bem, isso aqui é abuso de linguagem, tá, gente? A gente coloca um E, né? F, isso é injetora e isso aqui é sobrejetora, isso implica que G é injetor. Bom, então vamos lá. Prova. Vou começar com os nossos dois elementos que a gente pegou em Bzão. Então sejam B1, né, e B2 pertencente a B, tais que F de B1 é igual a F de B2. Que eu vou chamar de C, né, que é um elemento de... Opa, desculpa, aqui que é G. Então, estou pegando dois elementos em B com a mesma imagem. Ó. C, G de B1 é igual a G de B2. Tá. Agora eu vou usar a sobrejetividade para criar o A1 e o A2. Então, sendo F sobrejetora, né, aqui eu estou usando a hipótese, né, sendo F sobrejetora, né, existe A1 pertencente ao quê?
Então, que f de A1 dá o B1, né? É igual a B1, e existe um A2 pertencente a A, tal que o f de A2 dá B2. O f de A2 é igual a B2. Tá? Usei a sobrejetividade. Né? Ou seja, com isso, né? Com isso, vou reescrever essa parte aqui, ó. Com isso, ó, G de... O B1 é o quê, ó? Né? B1 é f de A1. Então, G de f de A1 é igual a G de f de A2. F de A2. Ou seja, o que é G de f de A1? Isso aqui é o GOF, né? GOF de A1 é igual a GOF de A2. Só que aqui agora a gente está com a composta, né? Que é essa etapa aqui, ó. A gente está visualizando isso, de que esses dois estão indo para 1 pela composta, né? É o G de f de A1, né? Está chegando aqui e o G de f de A2 está chegando aqui. Então, aqui a gente tem, né, dois elementos em A que tem a mesma imagem pela composta, que por hipótese é injetora. Né? Sendo GOF injetora, né, temos que A1 é igual a 2. Né? Temos que A1 é igual a 2. Logo, né, bem, se dois elementos são iguais, eles têm a mesma imagem. Né? Logo, f de A1, agora eu estou aplicando a f, né, em cada um desses, é igual a f de A2. Ou seja, né, f de A1 é B1, B1 é igual a B2. E aí tá, a prova está concluída. Vou montar uma prova dela aqui assim, o registro da nossa demonstração. Beleza? Então, essa é uma prova bonitinha, bem escrita, tá tudo certinho aí. Tá? Então, é assim que eu quero que vocês trabalhem aí na nossa segunda atividade de avaliação. Tá? Façam rascunho, trabalhem as ideias, escrevam, né, um, uma prova escrita em português, né, um texto, né, normal, sem usar simbologia lógica, daquelas implicações com justificativas. É um texto que fica bem bonito e de leitura suave, né, para quem for ler as ideias de vocês. Bom, então aí esse aqui é o exercício 22. Vamos estar passando aqui para a nossa lista. Então esse aqui eu resolvi para você. Então, então 22. E aí, ó, bem, FG injetores implicam H injetora, né? Deixei para vocês como exercício também. Esse aqui, ó, eu vou estar explicando, né? Contextualizando ele como eu contextualizei esse outro aqui, mas vou deixar para vocês só vou enunciá-lo, tá? Eu vou deixar a demonstração para vocês resolverem. Então, nesse contexto aqui que a gente tem de injeção, né? Agora, a minha ideia é o seguinte, ó. Se a composta for sobrejetora, né? Então, eu quero... Bem, a gente tem que H, né? É G, né? A GOF. Então, a gente sabe que se cada uma componente é sobrejetora, a H vai ser sobrejetora. A sobrejetividade dessas componentes, elas passam para H. Tá? E agora eu quero ver como é que é o contrário, né? Se a sobrejetividade da H passa para as componentes, para G ou para F. Né? Então, pensem vocês aqui, ó, que a gente tem A, B e C aqui, ó, né? A, B e C. E aí a composta é sobrejetora. Então, quando a composta sai de A, passando por B e chegando no C, ela vai cobrir o C.
beleza? Cobre o C. Então, de certa forma, isso obriga a G ser, a G ser sobrejetora, tá? Porque se H está saindo daqui, ó, né? E está cobrindo, né? Ela pode não ser injetora, tá? Né? Ela está cobrindo o C, ó, tipo, não sobra ninguém aqui, ó, né? É porque essa última etapa aqui, ó, porque quem faz a última etapa da H é a G, né? Então, se de fato a H está cobrindo todo mundo aqui em C, né, não sobra ninguém aqui, então, de fato, quem está cobrindo isso tudo aqui também é a G, né? É a G que foi responsável por essa última etapa aqui, de pegar todo mundo aqui, né, da imagem da F e cobrir aqui, ó, tá? Então, exercício aí para vocês, ó, tá? Se H é sobre, isso implica, né, que a G vai ser obrigatoriamente, que G é sobrejetor. Agora pergunta, se H é sobre, isso implica que F é sobrejetora? Né? A resposta é não, tá? A resposta é não para essa pergunta. Inclusive, acho que ela está feita aqui, ó. Ó. Se H é sobrejetora, implica F sobrejetora? As perguntas estão todas feitas aqui, ó. Então, a resposta para isso é não. Tá? Então, a composta aqui C sobrejetora, né, cobrir todo mundo em C, não obriga que a F cubra. Um exemplo simples é esse aqui, ó. Não precisa nem colocar tantos elementos, ó, tá? É esse aqui, ó. Se o C tem um elemento só, aqui, ó, né? Essa função aqui, ela é... Quais os elementos aqui, ó, sobrando aí, ó, né? A, B e C, ó, a F e a G, tá? A H é sobrejetora, né? Ela está pegando, inclusive ela é bijetora, né? Ela está pegando um único elemento em A e levando num único elemento em C, ó. Ah, tá aí, ó. Sobrejeção, a bijeção, né, na verdade. Mas a F não é sobrejetora, né? Porque tem elementos sobrando aqui em, em B. E aí, obrigatoriamente, nesse caso aqui, a G tem que levar todo mundo para cá. Então, se a H for sobrejetora, obriga que a G seja, mas não necessariamente que a F seja sobrejetora. Tá? Agora, o curioso é o seguinte, ó. É, será que se eu coloco uma hipótese a mais aqui, ó, a gente retira esse não, né? Então, H ser sobrejetora e ter uma informação a mais vai implicar de que isso vai obrigar a F ser sobrejetora? E aí sim. Tá? Então, aí o exercício é esse, que se a gente pega a F, se ela é sobrejetora e acrescenta aqui ó, mais o fato de que a G é injetora, tá? Né? Essas duas coisas juntas aqui, ó, aí sim vai obrigar a F, né, a esse não desaparece. Aí a F é sobrejetora. É o que pede o exercício 23. Se H é sobrejetora e G é injetora, implica que F é sobrejetora. Tá bom? E aí eu vou deixar para vocês como exercício aí, esse 23. Tá bom? É, e aí, com a aula de hoje, gente, vocês conseguem resolver aqui o 17, tá? O 18, o 19 e o 20. E o 21 também, né? Que eu já passei. O 22 eu fiz, né? E o 22, ele é bem mais elaborado do que esses outros, né? Então, que dá com a ideia que tem nesse, né? E a escrita, e a forma com que trabalha as hipóteses, conseguem resolver os demais, tá? Então, eu vou continuar deixando os demais aí como exercício. Ainda deixo isso aqui para vocês. Essa ideia é muito legal. Vou deixar para vocês continuarem pensando aí. E
Eu acho que por hora essa parte de funções aqui, ó, de imagem direta, imagem inversa, ainda vou deixar vocês trabalharem mais um pouco aí, tá bom? Para dar tempo da gente, de vocês trabalharem, escreverem, a gente corrigir a escrita, as ideias, o raciocínio, até a nossa atividade, beleza? Então, eu vou agora sair um pouco aqui de funções e vamos aqui para a nossa lista de relações aqui um pouquinho. Vamos trabalhar um pouco a parte de relações. Deixa eu ver o que é que eu vou... Bem, a gente viu que relações, a relação de elementos de dois conjuntos é qualquer subconjunto do cartesiano, né? Então, e aí eu também, né, apresentei para vocês que trabalhar com plano cartesiano, a reta, né, plano cartesiano, né? Tomar subconjuntos é tomar figuras. Então, a pergunta é se algumas figuras, né? Eu poderia ter até desenhado, né, umas figuras aqui. E aí a gente desenha a figura e pergunta se a relação é de equivalência, de ordem transitiva, qualquer coisa a respeito do subconjunto que a gente está tomando do plano, né? Então, para a gente iniciar aqui a investigação desses exercícios, é, esse primeiro exercício, ele pergunta o seguinte, ó, verifique quais das propriedades de relações, né, reflexiva, simétrica, antissimétrica e transitiva, são válidas para a relação R em A. Então, vamos aqui, ó. Aqui a gente está pegando A como sendo os naturais, tá? Então a gente diz que dois números estariam relacionados por R, né? Se o da direita, aliás, se o da esquerda é o quadrado do da direita, bem? Então, né? Será que essa relação é reflexiva? Aí vou botar, então, eu estar copiando aqui, ó. Então, A é igual aos naturais. Então, A está relacionado com B, né? Quando A é B ao quadrado, né? Então, essa daí é a nossa relação. Será que isso aí é reflexivo? Claro que não, né? Reflexividade, ó. Reflexividade. Reflexividade aqui, a gente tem o quê? Deixa eu mudar minha canetinha aqui. Não é, né? Porque o número está relacionado com ele mesmo, isso significa, né? Isso é igual dizer que A, isso é equivalente a dizer, isso por definição, né? É dizer que A é igual a ao quadrado, né? Que o da esquerda é o quadrado do da direita, né? Só que um número é igual ao quadrado, né? Isso aqui, ó, o número ele só vai ser igual ao quadrado dele e somente se A for igual a 1, né? No caso aqui, porque a gente está nos naturais, tá, gente? Né? Porque aqui a gente teria, bem, resolvendo essa equação ali, né? A ao quadrado vai ser igual a A. Isso aqui é equivalente a dizer que, aí você passa o A para cá, de que A ao quadrado menos A é igual a zero. Isso aqui é equivalente, eu coloco a evidência de que A vezes A menos 1 é igual a zero. Tá? A gente vai ver que o produto de dois números só é nulo quando um dos dois é nulo. Então, isso é equivalente a dizer que A é igual a zero ou A é igual a 1. Beleza? Então, ou seja, a reflexividade só vale para dois elementos, né, dos números reais. E, especificamente, gente, os naturais aqui para mim, o conjunto dos números naturais, ele é 1, 2, 3, não vai envolver o zero, tudo bem? Quando eu quiser incluir o zero, eu vou usar a bolinha aqui embaixo, aqui, ó.
Tá? Tá? Então, os naturais com zero aqui embaixo significa que a gente está colocando zero ali. Então, o natural para a gente começa a contar a partir do 1. Tá? Então, então, a propriedade não é reflexiva, por quê? Porque não vale de que todo elemento está relacionado com ele mesmo, né? Para todo elemento do conjunto. Porque só para dois, né? No nosso caso aqui, que isso aqui sequer está no nosso conjunto, só esse elemento aqui é que está se relacionando com ele mesmo. Então, ela não é reflexiva. Tá bom? E ela não é simétrica também, né? Então, vou botar aqui, ó, né? Simetria. Né? Então, ó, se A está relacionado com B, né? Isso é equivalente o quê? Ó? A está relacionado com B, isso é equivalente por definição, né? E o A é igual a B ao quadrado. Né? E se A é igual a B ao quadrado, gente, isso não necessariamente implica de que o B vai ser o quadrado do A. A gente sabe que isso é falso. Um contra-exemplo para isso aí, ó, por exemplo, o 4 é igual a 2 ao quadrado, né? Isso aqui não implica que o 2 vai ser igual a 4 ao quadrado. Né? Então, é falso. Ou seja, é uma relação, né? Isso aqui né? Isso aqui é equivalente ao B está relacionado com A. Então, dois números estarem relacionados não implica que vale a relação contrária. Né? Então, se A é B ao quadrado, isso não vai implicar que B é igual a ao quadrado. Então, ela não é simétrica. Será que ela é transitiva? Né? Aqui, ó, a transitividade. Transitividade. Pegar, então, vamos supor que A está relacionado com B e que o B está relacionado com C. Tá? O que é que significa isso aqui? Ó? Isso aqui significa que A é igual a B ao quadrado e o B, né? Aqui por definição, né? Isso aqui significa que B é igual a C ao quadrado. Né? Só que essas duas coisas implicam o seguinte, ó, que o A é igual a B ao quadrado e o B, por sua vez, é C ao quadrado. Então, o A vai ser igual a C à quarta. Né? Isso aqui não é A está relacionado, né? Não significa que A está relacionado com C. Então, o A não vai ser o quadrado do C. A não ser que o C seja 1, né? Tudo seja 1. Então para provar que isso aqui é falso, a gente tem que dar um contra-exemplo. Então, por exemplo, o 4, ele é o quadrado do 2. Né? Então, tem que ser dois quadrados seguidos. Né? Vamos pegar aqui, ó, 16. Ó, né? O contra-exemplo é esse aqui. Ó. 16 é o quadrado do 4. E o 4 é o quadrado do 2. Isso não implica que 16 é o quadrado do 2. Né? Esse é o quadrado desse. Então, ela não é transitiva. Será que ela é antissimétrica? Né? A antissimetria, ela... Antissimetria. A antissimetria é o quê? Ó? A gente... que se A está relacionado com B e B está relacionado com A, isso vai implicar que A tem que ser igual a B. Bem? Né? Então, A está relacionado com B e B está relacionado com A, isso significa o quê? Ó? Que A é igual a B ao quadrado e o B é igual a A ao quadrado. Né? Então, é, isso aqui vai implicar o quê? Ó? Isso significa que, vamos ver aqui, de que o A é B ao quadrado. Ó. Então, no lugar desse A aqui, eu vou colocar o B ao quadrado. Isso implica que B vai ser igual a A ao quadrado, só que A, por sua vez, é B. Então, B vai ser igual a B à quarta, né? Vai ser igual a B à quarta. E aí, né, equivalente a dizer que B à quarta menos B é igual a zero, que é equivalente a dizer que, vou colocar um B em evidência, que B que multiplica B ao cubo menos 1 é igual a zero.
Isso aqui vai ser equivalente, né? O produto de duas coisas dá zero quando b é igual a zero, ou b ao cubo tem que ser igual a 1, né? Então, isso é equivalente a dizer que b é igual a zero ou b é igual a 1. Então, a antissimetria só vale para essas duas coisas aí, ó. Para esses dois elementos. Então, não necessariamente é... Bem, vamos ver aqui, né? Porque não vai dar certo, sim, ó. E vai dar certo porque que a gente vai ter, então, b igual a zero igual a 1. Isso vai implicar que se o b for zero, o a vai ser zero também, ó. Né? De que o a vai ser igual a b, que é igual a zero, ou quando o b for 1, o a vai ser 1 também. Né? Porque o a é o quadrado do b. De que ou a vai ser igual a b, que vai ser igual a 1. Então, de fato, ela é antissimétrica. Então, dois elementos, né? Se a está relacionado com b e b está relacionado com a gente concluiu de que eles são iguais. Né? E mais especificamente, né? Serão iguais e serão iguais a zero, ou ambos iguais a 1. Mas, então, essa aqui vale, essa aqui não vale, essa aqui não vale, essa aqui não vale. Então, e o caráter, gente, dessa segunda lista aqui, ó, é exatamente... Ô, professor, com Oi, licença. pode falar. A gente não está assumindo o n sem o zero? Tudo bem, você tem razão. Nesse caso aqui, a gente exclui isso aqui, ó. Tá? Então, ambos serão iguais a 1. Você tem razão. Tá? E aí, de qualquer forma, eles são iguais, né? Continua sendo verdadeiro a antissimetria. Tá? No conjunto que a gente está trabalhando, A é igual a B, que é igual a 1. Tá? Vamos aqui na lista. Então, isso aí, gente, eu fiz aqui o exercício A, né? Vai ter até um risquinho aqui. Não, é da... Então, a ideia desse um aí é a gente discutir todos esses itens aí com a relação definida ali à direita. Tá? E aí, né, se alguém já fez, já deu alguma olhada aqui, eu queria que vocês destacassem, né, pedissem alguma coisa para eu fazer de especial. Talvez após eu ter discutido isso aqui, na próxima aula já tenha mais comentários a respeito disso aí. Né? Então, eu vou estar pegando um qualquer aqui, ó, não sei, deixa eu ver aqui. O A sendo igual a reta do plano, A é unitário. Então, eu pego aqui, ó, eu pego o conjunto, né, e pego um subconjunto do cartesiano, né, do lado direito. Bem, essas partes naturais, a gente já viu que a relação de inclusão, ela é uma relação de ordem, né, então ela vai ser reflexiva, antissimétrica e transitiva. Então, isso aqui é verdadeiro sempre, né, isso aqui vai ser uma relação de ordem, né, essa relação aqui vai ser de ordem. Esse exercício a gente já fez, inclusive para os inteiros, né, no geral, e um número divide o outro, isso aqui é uma relação de ordem também. Uma relação de ordem. E mais, isso aqui é, isso aqui é interessante. Eu já fiz, isso aqui, eu fiz a generalização disso aqui para vocês, né? Isso aqui vai ser uma relação de equivalência, tá? Para quem fazer uma relação de equivalência. E aqui, bem, vou dar uma parada aqui, ó. Acho que aqui tem coisa interessante, tá? Eu vou pegar, eu vou pegar aqui no plano, ó. Aí eu vou resolver essa n aqui, ó. Bem, eu resolvi a 1. Deixa eu começar a marcar nossa lista aqui, ó. Resolvi a 1.
Eu vou resolver essa N aqui para vocês. Tá, vamos atacar essa N aí. Então, essa N aqui é o seguinte. O nosso conjunto, observem que não é o plano, tá? Observem isso aqui que não é o plano que a gente está pegando. A gente está pegando esse conjunto A, ele é o conjunto, que é um subconjunto do plano, tá? Que a gente, sobre esse conjunto, a gente vai estar discutindo essa relação aqui, ó. Tá? A gente vai estar discutindo essa relação aqui, ó. Tá? Sobre esse conjunto aqui, ó, que é a circunferência, né? Então, deixa eu ir para cá, aqui, para a nossa pranchetinha. Então, ali tem um detalhe, viu, gente? Que é, se o A fosse R2, ó, se A fosse R, né, pensem comigo aqui, ó, A é o conjunto dos números reais, o A cartesiano A, né, R é o plano cartesiano, né, que é R cartesiano R. E aí, né, se eu pego a circunferência com centro na origem raio 1, que é essa circunferência aqui, ó, menos 1, né, que é menos 1, né? Isso aqui é uma relação em R, a circunferência. Tá? Né? E aí eu poderia perguntar, né, que propriedades essa relação aqui, né, que são esses pontos aí, esse conjunto vermelho, que propriedades essa relação tem, né, a gente olhando como uma relação em R. Então, esse conjunto aqui, ó, eu vou chamá-lo de um Rzinho invocado assim. Vou chamar de S, né? A relação S. S é uma relação em R, tá? Porque é um subconjunto, né? Ela é uma relação em R, que é um subconjunto do R cartesiano R, do A cartesiano A. Tudo bem? Então, isso aqui é um problema. Tá? Inclusive, deixa eu ver se esse exercício está na nossa lista. Não, não está não. Não está. Tá? Então, não está não. Tá? Aqui é ver as propriedades, essa relação S, ver que propriedades essa relação S sobre os reais, né? Ela tem. Ela é reflexiva, se é simétrica, se é antissimétrica e tal, transitiva, essas coisas todas. Bem? Então, isso aqui é um problema. Inclusive, eu já posso deixá-lo como exercício. Tá? Que propriedades é essa relação, né, que é esse conjunto vermelho, tem, né, que é uma relação sobre R. Esse exercício, gente, esse exercício é o seguinte. Então, existe o cartesiano, né, os reais, e existe esse conjunto, né, que é a circunferência de centro 0, 0 e raio 1, 1 menos 1, tá? Que é esse conjunto aí. E esse conjunto aqui eu vou tomar como sendo A, ó. Esse é o nosso A. Então, e nesse conjunto, a gente vai definir uma relação sobre ele. Então, aqui, ó, essa mesma circunferência, ela pode ser vista como uma relação sobre R. Isso aqui é uma relação. Você esquecendo que isso aqui é uma relação sobre o R, olhando isso aqui como um conjunto A, essa circunferência, dentro dessa circunferência, a gente define uma relação, tá? Que é essa relação que está ali, ó, na nossa lista, que é, a gente diz o seguinte, que dois pontos da circunferência estão relacionados quando esse produto, né, o produto exterior, né, que é o primeiro com o segundo e o segundo com o primeiro são iguais. Ou seja, esse A vezes esse Y tem que ser igual ao B vezes X. Tá? Então, aqui nessa nossa circunferência, né, você pega dois pontos. Então, isso aqui é uma relação entre pares, né, pares ordenados. Essa relação S sobre R é uma relação entre números. Tá?
Então, são coisas diferentes. Então, não confundam essa situação com essa daqui. Então, esse aqui é o nosso A. Dois elementos sobre essa circunferência aqui, ó, né? Um x e y vai estar relacionado com também AB, XY, né? Então, vou chamar aqui de AB, ó. Então, AB com XY, eles estão relacionados. Isso aqui significa, ou, né, se vocês preferirem, a gente pode botar, ó, isso aqui é equivalente, por definição, que AY, né, esse cara com esse, AY é igual a BX. Não esquecendo, né, que A ao quadrado mais B ao quadrado é igual a 1, né, porque trata-se de um ponto na circunferência, e x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 1 também. Bem? Então, e essa daqui é a relação entre dois pontos, as que era ali. Beleza? Então, vamos lá. Esse aqui é o nosso exercício N, né? Da lista. Deixa eu ver se é N mesmo. É o N. Então, vamos lá. Será que é reflexivo? Né? A relação é reflexiva? Será que um ponto, se a gente pega um AB e está relacionado com um AB, qualquer B nessa circunferência aí, né? Isso aqui, AB está relacionado com AB para todo AB. Essa circunferência eu vou chamar de... É o A, né? Ela já tem nome, né? Pertencente a A, essa é a pergunta. Tá? Bem, então, vamos ver, gente. Aqui, ó. Para um elemento estar relacionado com ele mesmo, né? A está relacionado... AB está relacionado com AB, isso significa, por definição, né? É o que diz a definição, que A vezes B tem que ser igual a B vezes A. A vezes B tem que ser igual a B vezes A. Isso de fato ocorre, né? Certo? Então, um, qualquer elemento, isso por qualquer elemento do plano, né, que fosse, né? Mas em particular, qualquer ponto do plano que você pegue, essa coordenada vezes essa vai ser igual a essa vezes essa, né? Porque A vezes B é igual a B vezes A. Tá? Portanto, sim, essa relação ela é reflexiva, né? Então, ela é reflexiva. Ela é reflexiva, tá? Então, agora a pergunta: será que ela é simétrica? Né? Simetria é o quê? Ó? Será que se A está relacionado com... Né? Será que se AB está relacionado com um XY, isso implica, né, que XY está relacionado com AB? Será que isso é verdade? Vamos ver lá. Bem, AB está relacionado com XY, isso significa, por definição, que AY é igual a BX. E AY é igual a B vezes X. Tá? Então, é o significado disso aqui. Ó. O que é que significa o outro lado? Então, XY está relacionado com AB, significa, é a mesma coisa, né? Por definição, que X vezes B tem que ser igual a Y vezes A. Que o primeiro com o segundo tem que ser igual o segundo com o primeiro, esse produto. Agora a pergunta é para vocês. Na circunferência, se acontece isso aqui, né? Ou seja, em A, vírgula, dois pontos, né? AB e XY satisfazem isso aqui, ó. Então, que AY é igual a BX. Isso implica que XB é igual a AY, né? AYA. É verdade? Então, bem, e aí a gente tem que verificar isso aí, ó. Né? Se sempre essa propriedade aqui
vai implicar nessa outra aqui, ó. Tá? Bem, isso pode falhar para alguns pontos do plano aí, mas aí como a gente está restrito a uma circunferência, né? Circunferência aqui, de repente isso é verdade nessa circunferência. Então, se você quiser ir atrás de negar isso aqui, ó, tá? De que isso é AY ser igual a BX implica que XB, né? Aliás, gente, achei que estava escrevendo uma coisa e visualizando outra. Isso aqui é verdade, né? Tá? Porque se a gente troca esses carinhas de lugar aqui, ó, a gente não muda é, essa igualdade. Essa igualdade, ela permanece, né? Então, o que está escrito aqui em cima é que AY é igual a BX. E, de fato, a BXB é igual a Y. Então, essas coisas são equivalentes. Tá? Uma implica na outra. Então, se a B está relacionado com XY, XY está relacionado com a B. Então, ela é reflexiva. Equivalente, né? Então, isso é, inclusive no plano todo, né? Achei que era outra coisa que estava visualizando. Então, isso aqui é reflexivo. É simétrica, né? Desculpa. Ela é simétrica. Bom, então, a gente tem a simetria. É... Será que ela é antissimétrica? Bem, por causa da simetria, né? É... A gente tem que... Ela não vai ser antissimétrica, tá? Porque não necessariamente a gente, a gente vai ter o seguinte, ó, né? Né? Se a B está relacionado com o XY e, bem, a gente sabe que se a B está relacionado com XY, isso obriga XY a estar relacionado com a B. Então, isso aqui já ocorre, né? XY está relacionado com a B. O fato de que se uma coisa ocorrer, na verdade as duas ocorrem, é o que é a simetria que diz. Agora a pergunta é, se um está relacionado, né, se isso está relacionado com isso está relacionado com isso implica que a B é igual a XY? Essa é a pergunta. Ou seja, né, bem, os pares ordenados eles serão iguais se A é igual a X e B é igual a Y. Beleza? Vamos ver então. Então, se A está relacionado com B, isso aqui diz o quê? Ó? Vamos ver o que diz cada coisa. Vou até mudar de cor. Então, isso aqui significa que AY é igual a BX, né? De que AY é igual a BX. Isso aqui é a mesma coisa, né? De que BX é igual a Y. Né? Então, essas duas coisas estão dizendo simplesmente isso aqui. Ó, né? A questão é, se AY é igual a BX, isso implica que A tem que ser igual a X e B tem que ser igual a Y? Não necessariamente, né? Não necessariamente. Então, no fundo, o contra-exemplo para isso aqui, gente, seria a gente provar que dá exemplos de né, de dois pontos distintos que estão relacionados, né? Que isso vezes isso é igual a isso vezes isso. Tá? Então, contra-exemplo para isso acho que é simples aqui, ó. Vamos relacionar aqui, ó. Eu vou colocar, ó, se eu coloco o 1 e o 0, né? Isso está na circunferência, né? Está aqui o 0, 1. Ó. Deixa eu ver. Ai, gente, de repente esse troço. Se AY é igual a BX, então eles têm que ser iguais. Vamos ver aqui. Vou tentar ver se é possível. O que é que eu quero aqui, ó? Eu quero que esse produto aqui, ó, seja igual a esse, mas com esses elementos aqui distintos. E ambos, né,
na circunferência, né? Ambos os pontos na circunferência. Dá exemplo de dois pontos nessa circunferência que vale essa identidade, eles são distintos. Se eu consigo aqui zero. Consegue zerar isso aqui não? Isso aqui é igual a zero. Coloco zero. Eu coloco um zero aqui. Põe um aqui, já dá zero. Põe um zero. Para mim, se eu colocar zero aqui, deixa eu ver aqui. Eu coloco um zero aqui, qualquer coisa que eu coloco aqui já vai ser zero. Esse produto teria que ser zero. Professor, Oi. seu computador acho que vai desligar. Ah, verdade, cara. Guarde uma hora. Isso aqui eu não estou conseguindo sacar aqui agora não. Dá um contra-exemplo. Então aqui, a minha ideia aqui seria encarar então o sistema, né, gente? Supor que, bem, a ao quadrado mais b ao quadrado é igual a 1. X ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 1 também, né? São dois pontos na circunferência. Porque AY é igual a BX, tá? Será que, né, isso aqui é um sistema, né, com três equações e quatro incógnitas. Será que a gente consegue provar que A tem que ser igual a X, e B tem que ser igual a Y, né? Então, essa é a pergunta, tá? Essa é a pergunta aí, ó. Então, isso aqui é o que a gente tem que resolver. De cabeça aqui, de hora, gente, não estou conseguindo sacar aqui uma solução para isso, não. E nem um contra-exemplo. Professor, Oi, 1 sobre 2 vezes 1 sobre 4 é igual a 1 vezes 1 sobre 8 vem cá, 1/2 vezes 1 sobre 4 é igual a 1 vezes 1 sobre 8. 1/2 vezes 1/4 é igual a 1 vezes 1 sobre 8. vezes 1/8. É, isso é verdade, tá? O problema é garantir que os pontos que você escolheu, você está escolhendo como? Porque você tem que escolher os pontos sobre a circunferência, tá? Ah, sim, sim. Né? Esse é o problema. E eu achei que se eu colocasse um zero aqui, ó, qualquer coisa que eu coloque aqui já dá zero, né? Então, é como se fosse assim, ó. Vamos pensar em dois aqui, ó. Eu coloco um zero aqui, aqui fica livre para eu escolher o que eu quiser. Só que esse produto aqui agora ele tem que dar zero, né? Esse aqui está dando zero. Se eu coloquei um zero à esquerda aqui, ó, eu teria que colocar um zero aqui. E aqui não dá para eu colocar zero, senão esse ponto sai da circunferência. Tá? Então, de repente, a gente tem que escolher um outro número para dar aqui. Vou colocar aqui um zero aqui, ó. E se eu coloco zero aqui, ó, tem- acho que foi, hein? 0, 1 e 0 menos 1. Pronto, está resolvido. Tá resolvido. Então, isso aqui são dois pontos na circunferência, né? Vocês concordam? Eles estão relacionados, eles são distintos. Tá? Então, 0 vezes menos 1 vai dar zero, e 1 vezes zero vai dar zero. Então, esse ponto está relacionado com esse, e não necessariamente eles são iguais. Pronto. Está resolvido aí. Ela não é transitiva. Tá? Como não é antissimétrica. Não é, não é antissimétrica. Ela não é antissimétrica. E agora vem a transitividade, né? A gente viu que ela, o que a gente já viu? Que ela é reflexiva, ela é simétrica, ela não é antissimétrica e vamos ver se ela é transitiva.
Transitividade. Então, transitividade é, vamos supor que um AB está relacionado com o XY e vamos supor que esse XY ele está relacionado com um PQ aqui. Tá? Então, o que é que significa isso aqui? Então, isso aqui significa que AY é igual a BX e a gente tem que XQ é igual a YP. Pergunta é, isso vai implicar que né, que o A está relacionado com PQ, né, que AB está relacionado com PQ, que é o que, ó? Que é AQ é igual a BP, né? Então, será que dessas duas identidades a gente consegue concluir essa daí, ó? Acho que não, né? Não tem muita chance da gente ser feliz com isso aqui, não. E aí, de novo, a gente tem que dar um jeito de ou dar um contra-exemplo, né? Dois que estão, um está relacionado com o outro, esse outro está relacionado com o terceiro e esse não está relacionado com esse camarada aqui. Ah, bem, eu ver como é que eu pensaria aqui para fazer isso. Bem, isso está com cheiro, está me cheirando falso, né? Bem, a primeira coisa, olha, eu vou tentar testar esses pontos aqui, ó. Né? Trabalhar com esses pontos aqui, alguma coordenada é zero, né? Vou supor, por exemplo, que o será que tem uma interpretação geométrica para isso, gente? Que AY, deixa eu ver aqui, ó. A sobre X, eu vou passar o B de B sobre Y, né? A relação, na verdade, é essa, né? De que o... Eu acho que isso aqui é verdadeiro, gente. Tá me soando verdade. Aí eu vou dizer para vocês por quê, ó. Eu acho que eu consegui uma visualização geométrica do que é essa relação. Então, bem, não sei se vocês vão concordar comigo, eu consegui visualizar a relação da seguinte forma. AB está relacionado com XY, isso significa que a gente vai estar sob essa condição, tá? Que é o, de que esse cara aqui é diferente de zero. Quando esse primeiro elemento é diferente de zero, não, eu vou passar o B dividindo aqui, ó. AB é igual o Y aqui, ó. Equivale a Y, então A sobre B. Então, quando esse aqui é diferente de zero e esse aqui for diferente de zero. E que A sobre B tem que ser igual a X sobre Y. Bem, alguém mandou... Tá tudo ok aí, gente? Estão me ouvindo? Que alguém mandou uma mensagem aqui. Tô logado, tá tudo bem. Como é que tá? Deixa eu ver. Ah, obrigado, João. Bem, isso aqui vai ajudar muito a gente, tá? Porque no fundo, olha só, bem, para pontos com a segunda coordenada não nula, um ponto está relacionado com o outro, isso aqui é legal, ó. Se eu tivesse sacado isso antes, seria melhor. Então, um ponto está relacionado com o outro quando vale essa divisão, tá? Quando A sobre B é igual a X sobre Y.
O que é A sobre B num ponto qualquer na circunferência, né? Um ponto qualquer da circunferência, ó, A sobre B, aqui, ó, né? Um ponto qualquer da circunferência, né? Essa fração aqui, ó, para um ponto qualquer na circunferência, é a tangente desse ângulo θ aqui, ó, né? Então, de certa forma, essa relação está dizendo, ó, dois pontos estão relacionados quando eles são opostos, eles são antípodas. Tá? É porque um outro ponto que está sobre a mesma reta com a mesma inclinação θ, né, é o que está ao contrário aqui, ó. É o menos A menos B, ó. Ok? São os pontos opostos. É por isso que ainda agora, na hora que a gente estava aqui, ó, o contra-exemplo, né, a gente escolheu, por exemplo, o 0, 1 e o 0 menos 1, eles estavam relacionados, ó. É só pegar os pontos opostos, tá? Né, que exatamente o 1 e o menos 1, esse aqui é 1, que estava relacionado com o de baixo. Então, esse contra-exemplo aqui, gente, ele vale, assim, qualquer ponto nessa circunferência aqui, o AB que a gente pegasse, ele vai estar relacionado com menos A menos B. É o oposto dele lá do outro lado, né? E aí, esse produto aqui, ó, vai ser igual a esse aqui, ó. Pronto. E não necessariamente eles são iguais, né? Aliás, eles nunca serão iguais. Beleza? Então, um ponto ele está relacionado com ele mesmo, ele sempre vai estar relacionado com ele mesmo, tá? E vai estar relacionado com o ponto aqui do outro lado, a antípoda que a gente chama que é o oposto, né? O simétrico dele em relação à origem. Então, a relação é essa, gente. Ou um ponto está relacionado com ele mesmo, ou ele está relacionado com o que está lá do outro lado. Essa relação, né, geometricamente, ela está dizendo isso aí. Então, e por isso ela é reflexiva, né? Então, o que que acontece, gente? Então, se A está relacionado com, olha só, se AB está relacionado com XY, se AB está relacionado com XY, e isso implica, ó, isso equivale a dizer o seguinte, ó, de que esse XY aqui, ó, que XY ele é igual a AB, ou XY é igual a menos AB. Ou seja, é o próprio AB ou é o que está lá do outro lado. Tá? E aí, de fato, ó, né, então, isso aqui é um resultado gigantesco aí que mata todo o problema, que dois elementos eles estão relacionados quando eles são iguais ou quando eles são simétricos nessa construção aqui, ó. Então, de fato, se A está relacionado com XY e XY está relacionado com PQ, então, o que é que a gente tira? Se A está relacionado, se AB está com XY, o XY ou é o AB ou é ou é esse cara ou é o oposto. E por sua vez, né, se o XY está relacionado com PQ, isso significa o quê? Ó? Esse PQ ou é o XY, que é o A, ou vai ser menos o XY, que vai ser a antípoda. Né? Então, se o XY for isso aqui, o PQ vai ser isso. Se o XY for isso aqui, o PQ ou vai ser isso ou vai ser o oposto. Então, isso vai significar a mesma coisa. Vai dizer que PQ vai ser igual a AB, ou PQ vai ser igual a menos AB. E, de fato, né, o AB ele vai estar relacionado, né, tanto com esse elemento quanto com esse aqui. Tá? Então, essa relação ela é transitiva. A gente conclui aqui, ela é transitiva. Tá? Ela é transitiva. Então, e para resolver todos os outros itens lá que a gente estava resolvendo, o legal é a gente fazer a conta para isso aqui. Bom, que é esse resultado aí. Ó. E aí a conta não tem, né? Essa conta ela dá uma semântica geométrica para a gente,
né? Então, o legal, né, para resolver esse problema é a gente provar isso aqui, ó, que se AB está relacionado com o XY, né, isso vai implicar que o X tem que ser igual a e, e o Y tem que ser igual a B, né, ou o X tem que ser igual a menos A e o Y tem que ser igual a menos B. Isso aí. Porque só assim a gente vai ter essas frações aqui, né? Frações iguais ali, ó. Isso aqui eu vou deixar para vocês pensarem nessa conta aí, tá? Então, essa conta é o seguinte, ó. Se a ao quadrado mais b ao quadrado é igual a 1, e x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 1 também. E se AY é igual a BX, ó, tá? Isso aí vai implicar nessas coisas aí, tá? De que AX, AB é igual a XY, ou AB é igual a menos XY. Ou seja, ou trata-se do próprio ponto, né? Ele está se relacionando com ele mesmo, ou ele vai estar se relacionando com o oposto dele, lá do outro lado, que é o que a gente chama com a antípoda dele. Tá? Bem, uma dica aqui, ó. Vou deixar uma dica aqui para vocês, ó. Uma dica aí é o seguinte, que todo ponto da circunferência, né? Um ponto AB, ele pertence a se somente se, ó, ele puder ser escrito assim, ó, como cosseno de θ, seno de θ, né? Para algum θ pertencente de 0 até 2π, tá? E trabalhar com pontos dessa forma, né? Ou seja, pontos na circunferência de centro 0, 0 e raio 1, todos eles têm esse formato aí, ó. Eles só diferem por θ. E justamente, né, isso aqui é o quadrado, mas esse é o quadrado da 1. Então, é um jeito natural da gente pegar o ponto já satisfazendo essa equação. Tá? Então, vou chamar de alfa aqui, ó. Alfa, né? Tá, alfa. Então, aqui, ó, pegar dois pontos na circunferência, né? Dois pontos na circunferência, né? Satisfazendo essa propriedade, o que é que a gente quer provar? Então, pegar dois pontos na circunferência é pegar dois elementos desse tipo, cosseno de alfa, seno de alfa. Tá? Aí eu pego um outro aqui, ó, cosseno de beta e o outro é seno de beta. Tá? Esse aqui para alfa pertencente de 0 até 2π e o beta, alguém também de 0 até 2π. Que é uma volta, né? E aí tem um representante só numa volta. Então, se a gente pega dois pontos no círculo unitário, satisfazendo isso aqui, ó, e aí essa equação fica bonitinha, ó. Então, esse vezes esse igual a esse vezes esse. Então, ó, cosseno de alfa, seno de beta, sendo igual a seno de alfa vezes cosseno de beta, não é isso? É o primeiro com o segundo e o segundo com o primeiro. Seno de alfa, cosseno de beta, tá? Então, se a gente tem essa identidade, isso aqui vai implicar que isso só ocorre se alfa for igual a beta ou alfa for igual a beta mais π. Tudo bem? Então, isso aqui é um exercício de trigonometria, tá? Então, vou deixar como exercício para vocês, ó, né? E isso aqui a gente está dizendo que dois pontos da circunferência estão se relacionando, isso vai implicar que ou alfa é igual a beta, né? Ou seja, trata-se do mesmo ponto, ou eles são antípodas, né? Ou seja, um é alfa e o outro, né? Se o ângulo de um, né? Isso aqui é alfa, é o cosseno aqui, ó, cosseno de alfa e seno de alfa, o outro vai ser esse alfa mais π, ó, né? E aqui para o outro lado, né? Que o π é isso aqui, ó. Né? Esse aqui é alfa, o alfa mais π é vir aqui para o outro lado. Esse aqui é o cosseno de
alfa mais π, seno de alfa mais π. Tá? Então, para resolver esse problema aí, a gente cai num problema de trigonometria, que é esse aqui. Eu vou deixar para vocês aí. Isso aqui é tranquilo, né? Você passa para cá para o outro lado, aí usa o seno do arco duplo, tá bom? Que vai dar o seno da diferença. Tá? Isso aqui eu vou resolver logo para vocês. Se você pega se vale essa identidade, você passa para o lado de cá, fica cosseno de alfa seno beta menos cosseno de alfa seno de beta menos seno de alfa cosseno de beta. Isso aqui vai ser zero. Tá? Isso aqui é o que, gente? Isso aqui é seno A, isso aqui é menos, ó. Isso aqui é menos seno de alfa mais beta igual a zero. É isso, né? Qual é a fórmula? Eu não lembro mais a fórmula. O seno de alfa mais beta. Acho que é isso. Seno A cosseno B. Eu não sei se aqui troca de sinal. Mas seno B cosseno A. É menos. Tá? Porque C é a fórmula mesmo. E aí, enfim, aí daqui sai, né? Esse menos aqui não vai interessar, que ele vai por causa do zero. E aqui para o seno da zero, sobre 2, aqui acho que vai ser mais. Não lembro mesmo. Quem puder me ajudar aí, relembra aí do fórmula do seno de alfa mais beta. E aí daqui você vai, aí você tira, né? Aqui é mais ou menos, eu não lembro o que aqui é. Só sei que para o seno da zero, o que acontece para o seno da zero? Né? O eixo do seno está aqui, o seno vai dar zero quando for zero ou for π. Tá? Então isso aqui vai ser, é menos aqui, ó. Posto que isso aqui é menos. E aí você vai concluir, isso aqui implica que o alfa menos beta tem que ser igual a zero ou o alfa menos beta tem que ser igual a π. Tá? E aí aqui ou o alfa é igual a beta ou alfa é igual a beta mais π. Então aqui é o menos mesmo, tá? É o cosseno que muda de sinal. Ah, é isso mesmo, né? O seno de alfa mais seno de alfa mais beta, é aqui que é o contrário, né? É seno A cosseno B menos seno B cosseno A. Trocado, né? Menos com menos. Ah, não sei. Aqui não, é menos. Quando for menos aqui, é menos aqui. Quando for mais aqui, é mais aqui. É o cosseno, que é cosseno de alfa mais beta. Cosseno de alfa, cosseno de beta, menos cosseno de alfa. É isso aí mesmo. Beleza? Aí está resolvido. Então, de fato, vale essa propriedade aí. Tá? Então, ela é transitiva, né? Então, isso é uma relação de equivalência, né, gente? Juntando aí o que a gente provou, ela é, então, ela é reflexiva, ela é simétrica e transitiva. Então, é uma relação de equivalência. Tá? Então, ela é uma relação de equivalência. Então, essa relação de equivalência divide essa... Bem, aí relembrando aí, né, gente? Então, a gente tem uma circunferência aqui, ó, né, que é o nosso conjunto. Uma relação de equivalência divide esse conjunto em classes de equivalência, que são os pontos que estão relacionados. E o que seriam as classes de equivalência nesse caso? Né? Então, dois pontos estão relacionados quando eles estão sobre a mesma reta que passa pela origem, vamos dizer assim. Tá? Então, a classe de equivalência aqui é isso aqui, ó. É esse ponto. Então, são pares, né? São pares de pontos. Então, se você pega um ponto AP qualquer, ó, do pertencente a classe de equivalência AB barra vai ser AB e menos A menos B. Okay?
né? E aí a circunferência ela fica toda dividida, né? Ela fica particionada em pares de pontos opostos. Pares de pontos opostos. Então, a partição, né? O nosso conjunto A dividido pela relação R, que é o conjunto das classes, né? É o conjunto desses conjuntos aqui, ó. De AB menos A menos B, né? Isso aí. Esse AB aí, ó, esses ABs aí, variando no conjunto A. Beleza? Então é aquela coisa, a experiência desse problema é o quê? Ó? Que às vezes esse contarel todo existe uma interpretação geométrica por trás, que se você decifra essa interpretação geométrica, você naturalmente já sai provando as coisas, né? Se a gente desde o início soubesse que dois pontos estão relacionados, né, que é a definição da relação, né? Se eles são pontos sobre a mesma reta que passa pela origem, a gente já matava, né? Ela é reflexiva por quê? Porque esse ponto está sobre essa reta, né? Ele está sobre a mesma reta que passa por ele, né, e pela origem, né? Então, eles são colineares com a origem, né? Então, ela é reflexiva. Ela é simétrica? Sim, né? Porque se esse ponto está sobre a mesma reta que passa pela origem desse outro, esse outro vai estar sobre a mesma, né? Estar sobre uma mesma reta, né, é uma relação de equivalência, né? Tá? E vai ser transitivo, né? Porque se esse cara está se relacionado com qualquer ponto dessa circunferência, esse ponto tem que ser um desses dois, né? E qualquer um desses dois pontos vai estar relacionado com ele, né? Eles só se relacionam entre eles, né? Esses pontos aqui. Então, se um ponto AB está relacionado com qualquer outro ponto x, y, então significa que esses pontos é um desses dois. Se x, y, né, está relacionado com algum outro ponto PQ, significa que esse ponto P aqui, PQ, vai ser um desses dois. Então, AB e PQ são um desses dois, portanto, eles estão relacionados. Então, a interpretação geométrica, ela mata o problema, né, de forma bem natural aí, intuitiva, né? Ser mais intuitivo é bem melhor do que você ser analista, né? Ficar só no contarel aí. Bom, então fica resolvido aqui o nosso problema N. E aí eu vou deixar para vocês aí os demais aí para vocês pensarem. Então, bem, e aquela coisa, gente, ó, aqui a gente tem o mesmo objeto, né, que é a circunferência de centro 0, e raio 1, e aqui a gente tem as relações. O que eu digo para vocês é, a primeira coisa, busquem uma interpretação geométrica para essas coisas aqui, ó, e rapidamente para vocês tentarem resolver o problema de forma intuitiva, geométrica, tá? Beleza? Então, por exemplo, olha só, o que está dizendo essa relação aqui, ó? Essa relação aqui, ó, ela diz o seguinte, ó, dois pontos estão relacionados quando eles têm a mesma segunda coordenada. Quando B for igual ao Y. O que significa isso de forma geométrica, né? Isso aqui significa que um ponto está sobre o outro, né? Eles estão na mesma reta vertical, tá? E aí acabou-se, né? Se você tem essa interpretação, né? Essa interpretação geométrica, eu até autorizo vocês a nem fazer a conta, né? Se vocês descreverem o conceito geométrico disso aqui, ó, e trabalharem com a geometria, eu aceito o argumento numa boa. Tá bom? Então, por exemplo, eu vou resolver esse O para vocês aqui, ó, né? Então, né, com esse significado aqui, ó, de dois pontos, né, dois pontos dessa circunferência, tá? Eles estão relacionados quando eles estão sobre uma mesma reta vertical, né? Quando B é a segunda coordenada de um é igual à segunda coordenada do outro, tá? Então, vamos aqui. Pensem comigo aqui, ó. Só com isso aí, sem fazer conta nenhuma, a gente vai ver que isso aí é uma relação de equivalência, tá? Vamos lá, ó. O nosso conjunto é nosso conjunto é esse aqui, ó.
circunferência de centro 0, 0 e raio 1, que passa por aqui. Eu estou dizendo que dois pontos estão relacionados, então esse ponto aqui, ó, ele só vai estar relacionado com esse outro aqui, ó, com esse camaradinho de baixo aqui, né? Porque eles têm a mesma coordenada, segunda coordenada. Opa, desculpa, estou falando besteira, né? As segunda coordenadas iguais significa que eles estão na mesma reta horizontal, tá? Então, eles estão aqui, ó. Então, esquece isso aqui, deixa eu apagar aqui. Então, não é vertical, não, é horizontal. Então, redesenhando aqui, ó. Então, aqui, esse aqui é o nosso A, né? Esse aqui é o nosso conjunto A. Então, dois pontos nesse conjunto vermelho estão relacionados quando eles estão na mesma reta horizontal. Eles têm o mesmo Y, né? Então, tá aqui, ó. Então, esse cara está relacionado com esse. Esse aqui só está relacionado com esse aqui. Tá? Essa é a relação, tá? É estar na mesma reta horizontal. Então, bem, isso é reflexivo, né, gente? Por quê? Porque esse ponto aqui, ó, ele está na reta horizontal que passa por ele. Tá, né? Porque ele tem a mesma segunda coordenada que ele mesmo. Então, ela é reflexiva. Ela é simétrica? Ela é simétrica, né? Porque se esses dois pontos aqui, ó, esse ponto está relacionado com esse, eles estão na mesma reta horizontal. E aí, portanto, esse cara está relacionado com esse, porque eles estão na mesma reta horizontal. Tá? Ou, né, é, equivalente também, né? Essa relação é equivalente a dizer que os pontos eles são simétricos em relação ao eixo Y, para quem quiser também. Então, o que acontece? Essa relação ela vai ser transitiva também, ó. Porque se um ponto da circunferência está relacionado com algum outro, né, se um ponto P da circunferência está relacionado com algum outro Q, vou botar aqui um vetor, né, para tratar de pontos, se está relacionado com algum outro, esse algum outro ou é esse P ou é esse cara que está o simétrico dele aqui do outro lado. E aí, se esse Q está relacionado com um outro T aqui, vamos dizer, esse T não tem outra coisa. Aqui está o P, aqui está o Q. Então, esse Q ou é esse ou é esse. Esse T vai ser ou isso ou isso. Né? Então, não tem para onde o T fugir. Ou ele vai ser o P original ou vai ser o simétrico de P, né, em relação a Y. E aí, portanto, de uma forma ou de outra, ele vai estar relacionado com P. Então, isso aqui é reflexivo, simétrico e transitivo, então já é uma relação de equivalência em que essa circunferência ela fica dividida em classes de equivalência como sendo pares de pontos paralelos, né, que estão sobre uma mesma reta horizontal aqui. Tá? Claro que esses pontos aqui são especiais, né? Esses dois pontos aqui, ó, porque esse carinha aqui é a classe em que ele é sozinho na classe. Esse outro aqui também, ó, né? Ele está sozinho. Só ele se relaciona com ele mesmo. E todas as demais classes, ó, você traça uma reta horizontal, intersecta a circunferência em dois pontos, as classes são duplas. Né? Bem? Então, e aqui você já visualiza a partição, né? Então, o conjunto dessas classes, né, o conjunto desses pares de pontos aqui, ó, com esses dois conjuntos unitários, formam a partição desse conjunto A segundo a relação de equivalência R dada e estabelecida aí. E aí, né, e aí você tem a visão toda, né, de como é que é a relação, de como é que são as classes, né, do conjunto quociente, tá? E aí isso, você tem uma visão geométrica do problema, é bem melhor do que você estar só trabalhando com aqueles números e estando na escuridão ali, tateando ali só com contarel. Tudo bem? Então, eu vou dar aí por encerrado aí essas dicas, esses exercícios, né? Então, esse aqui a gente trabalhou a parte geométrica dele, eu vou estar aqui fechando ele. E aí, trabalhem os demais exercícios aí, tá? Para apurar a intuição de vocês. Trabalhem bem a parte geométrica, tentem desenhar, fazer figuras. Trabalhem a escrita, né? Essa parte. Não deixem de fazer esses exercícios aqui, ó. Por mais simples que sejam, tá? Eu tenho recebido bastante pedido de correções, né? De questões e de coisas,
de escrita e por incrível que pareça, os mais simples é o que dão mais trabalho para ficar uma escrita convincente e correta, tá? Sobre as afirmações, né? Esses simplesinho. Então, não subestime esses aqui por causa da escrita, tá? E da simplicidade deles, tá? Realmente eles são chatinhos. E façam esses demais, né? Que eu fiz um, se façam esses outros e todos os outros aí, tá bem? Então, se alguém tiver mais alguma dúvida aí, quiser eu comente, eu faça alguma coisa de especial, algum comentário, por favor, se manifeste aí. Professor, não é sobre exercício, não, é só para tirar uma dúvida mesmo. Pode É que falar, lá no Isabelle. cronograma nas notas estava que você ia dividir por 4, né? Porque ia ser as provas e mais as 3 listas. Agora você vai dividir só as provas? Só as provas, isso. Só as provas. Aí fica Ok. dividido por a média aritmética, né, das provas sem as listas. Ok, professor, obrigada. Nada, tranquilo. Mais alguma coisa, gente? Vou estar encerrando aqui a gravação.